Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos em mais uma série dos módulos de psicopatologia. Hoje, como segundo tema, o Dr. Rui Mendes vai falar para nós sobre desenvolvimento mental. Dr. Rui Mendes, como todos sabem, é nosso supervisor clínico da HPI, colaborador do nosso Centro de Estudos em Saúde Mental em Itupeva, médico, psiquiatra e mestre em psicologia. Então, Dr. Rui, boa noite e fique à vontade, a palavra é sua. Obrigado, Lucas. Bom, antes de começar a apresentação do tema de hoje, eu quero agradecer a todos os que me apoiam nesta série e cumprimentar a vocês que me assistem. Hoje vamos falar sobre a psicologia do desenvolvimento mental, também chamada psicologia genética. As perturbações do desenvolvimento são insuficiências, com ou sem desequilíbrio e desorganização mental. Então, a gente precisa entender de que modo se desenvolve a atividade mental e o comportamento. Em linhas gerais, a psicologia do desenvolvimento estabelece parâmetros relativos, são indicadores que possibilitam a avaliação do curso e do alcance dos processos mentais e do comportamento. A observação sistemática do comportamento das crianças e a avaliação empírica do desempenho em testes e provas devidamente validados são os métodos da psicologia genética. Hoje, além disso, é possível também a comparação, a correlação estática e dinâmica com o desenvolvimento do sistema nervoso central, em especial do cérebro, através de imagens neurais. Já no século passado, os pesquisadores assinalaram que a criança não é um adulto em miniatura. Portanto, a interpretação retrospectiva das lembranças do adulto como fatos ocorridos deve ser feita com cautela. As recordações, a memória, são reprocessadas continuamente, de modo que a associação livre da psicanálise revela conflitos, mas não o que se passou de fato na infância. Na supervisão de casos clínicos, por outro lado, a gente observa a ênfase no diagnóstico principal e faltam informações sobre todas as características do desenvolvimento. Dados sobre essas características podem esclarecer aspectos importantes do quadro clínico atual. Como são muitos os autores que estudaram o desenvolvimento, eu só vou mencionar alguns e suas ideias principais sobre alguns indicadores da diferenciação mental. A noção de etapa, fase, estágio ou período é relativa a alguns indicadores. Na verdade, o desenvolvimento é contínuo. O que será um comportamento compatível com determinadas faixas etárias? Será que é possível prever como se comporta uma criança, um adolescente, um adulto, homem ou mulher? Quais as bases que asseguram que a gente não está fazendo um juízo de valor? O comportamento não será totalmente dependente da situação sociocultural histórica? Vamos renunciar provisoriamente às tipificações socioculturais, usando indicadores inegáveis. Existe algo bem evidente: a dependência e a independência de cuidados de outras pessoas. O polo da dependência, que é afetivo, pelo vínculo interpessoal, se contrapõe ao da independência. Essa envolve afirmação pessoal e autonomia individual. Em outros animais gregários, a divisão de trabalho é quase inata, por exemplo, em abelhas e formigas. Mas como a gente vive num ambiente construído historicamente, os vínculos afetivos e o aprendizado são indispensáveis. A dependência afetiva persiste, ela vai mudando de qualidade com o tempo, durante toda a vida. Esse é o nosso dilema. A tendência de afirmação pessoal coexiste com a tendência de associação interpessoal, e isso gera conflitos. A diferenciação orgânica se dá no sentido céfalo-caudal, próximo distal, do polo cervical para a cintura pélvica. Esse é o sentido do desenvolvimento corporal. A evolução dos atos vai dos automatismos reflexos, sucção, preensão e posição, para o controle da musculatura craniana de sustentação e de movimento, em especial dos movimentos oculares e da expressão mímica. Os músculos da laringe, da faringe, da língua e da boca também se voltam para a fala, é bom a gente sempre lembrar disso. A psicologia genética investiga o desenvolvimento comportamental da criança, mas o desenvolvimento abrange 3 campos interrelacionados: a vida afetiva, que é básica, os atos e a própria inteligência. Não são apenas interrelacionados, são interdependentes em sistemas psíquicos, dinâmicos e seletivos.
No primeiro semestre, acontece o desenvolvimento do polo superior, o controle cervical, com a sustentação da cabeça, a integração dos movimentos oculares e do olhar. Não é difícil compreender a relação desse desenvolvimento com a própria cognição. Assim, no bebê, por tudo a boca, liga-se ao impulso de comer, que é afetivo, mas também ao impulso de conhecer, que prevalece na mucosa sensível correspondente. Na análise de seus pacientes, Freud encontrou relação quase sempre sexual ou agressiva com os movimentos orais. Isso depende, claro, da teoria e dos fatos da própria análise. Mas a sensualidade das mucosas, inclusive nos atos que visam o prazer, não é necessariamente sexual. Há prazeres que não são sexuais. Freud valorizou a sensualidade oral, que chamou de sexual, pelo prazer de sugar, que ultrapassa a fome. Mas há a sensualidade difusa, agradável ou desagradável, e que se liga a outros sentidos também. A sexualidade do bebê ainda é indiferenciada e difusa. Freud baseou-se em associações de adultos. De qualquer modo, é evidente a importância do polo oral, até porque a face é crucial nas relações interpessoais. E os sentidos de distância, visão e audição também dependem de nervos cranianos. Piaget investigou a inteligência e também investigou a relação da inteligência com a afetividade. Henri Vallon, que é um autor que eu considero muito importante, correlacionou tônus e emoção. Toda expressão afetiva corresponde a padrões de tônus muscular, difuso ou localizado. Relaxamento, bem-estar, tensão, ansiedade, crispação, raiva, enfim. Essa correlação é extremamente importante porque dá uma ideia do desenvolvimento emocional também a partir do desenvolvimento das diferenciações de tônus e de tensão. Vygotsky deixou teoria abrangente sobre a importância da sociocultural e da linguagem, na mediação interpessoal e na complementação de um potencial funcional, ou seja, o adulto servindo para desenvolver um aspecto que já está prestes a se manifestar na criança. Na orientação psicanalítica, é importante citar também Anna Freud, René Spitz, John Bowlby, Winnicott e Erik Erikson. No século XIX, já havia autores muito importantes na psicologia genética. A fase oral é pré-verbal. No segundo semestre, já se observa a distinção perceptiva entre o que é familiar e o desconhecido, com sinais de desconfiança. É duvidoso que se possa falar em ódio nesse período. Ódio é um estado afetivo mais persistente. Há expressões de raiva que se aliviam com choro. A angústia mais primitiva, portanto, é de desamparo, em razão da dependência completa do bebê. De modo não consciente, as reações emocionais do bebê contam com a atenção e os cuidados dos adultos. Esse é um fato que indica a socialidade própria, inerente à nossa espécie. Na fase oral, há dois polos de contato, em função da nutrição, por um lado, e do apego, que seria a ligação da criança com a mãe e a reciprocidade afetiva. São dois polos dos sistemas psíquicos. Ao mesmo tempo, também se verifica o desenvolvimento motor, com o início da marcha bípede. Primeiro, a criança se arrastar com a força dos membros superiores, depois engatinhar, e, finalmente, adotar a atitude ereta, em torno do final do primeiro ano. Então, além dos polos da afetividade, nutrição e apego, ou seja, o aspecto de conservação da vida e o aspecto de ligação interpessoal, até o final do primeiro ano se manifesta a capacidade locomotora. A criança ingressa no período anal de Freud, em razão da diferenciação motora, que leva à autonomia corporal e ao controle muscular. É a expressão da individualidade somática no segundo ano. A criança acede, ou seja, concorda, cede às imposições dos outros, ou se opõe, quase de modo instintivo, às influências dos adultos cuidadores. Portanto, ainda dominação e submissão são forças instintivas, não são ainda apreendidas como forças propriamente de pessoas intencionais. Esse é o indicador principal do período, o controle motor, que vai levar a um primeiro estágio de autonomia, autonomia corporal, que é a base da individualidade, enquanto individualidade somática, corporal, fonte original da individualidade psíquica. Nessa fase anal, se há um eu, é um eu ativo passivo, meramente corporal. A ação precede o conhecimento, e o conhecimento precede o autoconhecimento. Frase de Miri Lopes, um psiquiatra muito conhecido no século XX.
Mas agir e conhecer para quê? Para atender às necessidades. Queremos viver, agimos para viver e conhecemos para agir. Nós queremos viver, agimos para viver e conhecemos para agir. Do controle postural para a superfície de contato com o meio, e daí ao deslocamento na marcha bípede, no segundo ano o sentido muscular é fundamental, que é o sentido que se liga aos receptores dos ligamentos ósseo-tendinosos dos músculos, portanto, de estiramento ou não, e de tensão muscular, de tônus do próprio músculo, que é o que se chama propriocepção. E esse aspecto é extremamente importante para a autonomia corporal, para a individualidade somática. Freud ressaltou também a sensibilidade anal nos atos de retenção e discreção. Carl Abraham propôs traços anais do caráter. Esses traços são importantes, depois nós vamos ver. Teimosia, atitude de oposição, crise de birra, atitude de contenção, avareza posterior, agressividade, entre outros. Esses traços se relacionam ao controle muscular e à autonomia corporal na fase anal. A criança reage às solicitações, ela ainda não tem propriamente conceitos ou ideias orientando o comportamento dela. Ela reage instantaneamente ou em função da espontaneidade afetiva. A individualidade somática precede a individualidade psíquica. Em meados do segundo ano, a percepção de diferenças, vejam que aí a criança já se desenvolveu mais, inicia o período chamado fálico de Freud. Então, o que está em jogo aí é a identificação, a formação de um eu subjetivo. As diferenças, em especial as diferenças sexuais, impressionam a criança, fixam as primeiras marcas da identidade. Confrontos e conflitos com as diferenças são o elemento fundamental dessa fase que Freud denominou fálica. O desejo de monopólio do afeto maternal e a hostilidade ou rivalidade com o pai e os irmãos é a fonte principal de conflitos, que na psicanálise se conhece como período edipiano. Na realidade, em termos gerais, o que está em jogo aí é a relação de dependência afetiva e de recepção do afeto a partir da figura materna e de afirmação individual da criança, através da identificação. A identidade psicossexual inicia mais cedo do que a orientação do desejo. A influência do pai, da mãe, de outros adultos, interferem na identificação. Quer dizer, identificação, aquilo que é próprio da pessoa. Eu sou homem, sou mulher, ou, enfim, eu não sei direito o que eu sou. Que seria mais pacífica, sem as reações desfavoráveis do meio. Há certas interdições no ambiente familiar, ou mesmo no ambiente social, que fixam atitudes e modos de ser. Um conceito que a gente tem que discutir também é o de perversidade polimorfa, conceito de Freud. Não há propriamente perversão, o termo é inadequado. O que há ainda é uma indiferenciação, e disso também resulta o próprio polimorfismo do comportamento sexual, como indiferenciação da identidade e da orientação psicossexuais. Em torno dos 5, 6 anos, em aparência, rivalidade e necessidade de domínio parece ceder. Se reduz esse desejo de dominar, a competição, a disputa e a intensidade dos afetos. Para o Freud, a latência da libido, não a ausência. Outros autores, como Vallon, consideram que essa etapa, a partir dos 5, 6 anos, já marca a influência ascendente da sociabilidade, com maior autocontrole. É a idade do início da escolaridade, por coincidência. Antes, entre crianças, cada uma age em função dos próprios desejos. Ainda não há jogos com cooperação. Ultrapassar essa etapa sem conflitos intensos é decisivo para a saúde mental. Resta assinalar que a intensificação das necessidades de domínio e aprovação ocorre também na puberdade. É um período de modificações hormonais e que gera uma série de crises também de identificação. Também outra etapa relevante na própria consolidação da identidade psicossexual e pessoal. Esses processos seguem ainda por muitos anos. O ser humano se desenvolve mais lentamente que os outros animais. Seria precipitado supor qualquer identidade e orientação psicossexuais definitivas até esse período. Nele, ainda se mesclam autoerotismo, homoerotismo, heteroerotismo, em diversas expressões que não são orientações sedimentadas ou predominantes.
O tema vai ter que ser retomado na psicopatologia do desenvolvimento. Certos quadros clínicos, justamente com perturbação do desenvolvimento, são bem conhecidos. Outros ainda são muito controversos. A psicologia do desenvolvimento aprimora a questão diagnóstica, aprimora a questão terapêutica e até mesmo a prevenção em psiquiatria. É indispensável a psiquiatria e só pode ser alcançada através do estudo de muitos autores e de orientações que focalizam o desenvolvimento em todas as suas dimensões. Muito obrigado e até a próxima.